Nós vamos contemplar aqui uma sessão, ou seja, Josué capítulo 9 até o capítulo 12. Vamos ler todo o capítulo 9. Josué capítulo 9. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos numa terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. José concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeon, Kéfira, Beerote e Kiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! Se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos,
E dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esteja conosco neste estudo, abençoe todos que estão ouvindo Tua palavra, que o nosso coração seja fortalecido, Senhor, pela Tua palavra, que traga refrigério, alerta, exortação, aquilo que o Senhor quiser. Mas, Senhor, fala de forma muito pessoal, agora no que estão ouvindo, por qualquer meio, nos que ouvirão também durante a semana, ouvindo novamente a Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra alcance muitos corações para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero destacar aqui o versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. O que acontece quando nós não pedimos conselho ao Senhor? Uma forma mais básica, quando nós não oramos. A resposta é uma só: dá errado, dá problema. Veja, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Não poderia. Caíram. Nós temos do capítulo 9 até o capítulo 12 muitas conquistas, vitórias. No capítulo 12 nós temos uma grande lista. Nós vamos ver aqui, de uma forma resumida, certamente, porque o texto da Bíblia é sempre inesgotável. Mas Israel está numa campanha, como é chamado nos livros de Antigo Testamento. Uma campanha de conquista, de guerra. Muitos reis destruídos. E o que acontece com Ai, ou seja, Acã, naquele episódio, o que acontece aqui no capítulo 9, serve de lição para o futuro. A experiência do passado prepara para os desafios do futuro. Para aquele que aprende, para aquele que observa, que examina o que está acontecendo. Jericó, Ai, são paradigmas, ou seja, modelos de vitórias e derrotas. Quando faz a vontade de Deus, no caso de Jericó, quando o povo obedece o Senhor tal como Ele ordenou, vitória. Mas Ai, derrota, porque Acã tomou aquela capa babilônica e outros bens que deveriam ser dedicados a Deus. Pegou para ele, numa atitude ridícula, escondeu lá na sua tenda, como se Deus não soubesse. O que nós escondemos dos homens, não escondemos de Deus, e importa mais Deus saber do que os homens, não é? Humildade, dependência de Deus,
faltou aqui. Porque chegaram aqui os gibeonitas com uma conversa. Eles examinaram a situação. Vamos fazer assim, assim, assim. O relato vai se desenvolvendo. Como no caso de Davi, naquele pecado com Batseba, o relato vai se desenvolvendo. Não tem nenhuma nota crítica. Vai contando a história. Mas no final do capítulo, do adultério de Davi com Batseba, o texto diz: isso, porém, que Davi fez, foi mal aos olhos do Senhor. Então é um recurso da narrativa, depois de contar tudo, dar uma sentença. Chegaram com vinho velho, pão velho, com uma conversa. Israel caiu, foi um laço. O passarinho cai naquele laço, dá até dó do passarinho cair num laço. É Israel aqui. Fala o laço do passarinheiro, não é? É Israel caindo. Vai contando, contando, sem nenhuma nota. Mas aí chega o versículo 14. Não pediram conselho ao Senhor. O que Deus pensa disso? Nós não pedimos conselho para o Senhor. E conselho aqui não é uma opinião. Irmãos, tem coisas que nós sabemos que não é, porque é óbvio que não é. Conselho é direção. Não perguntaram, não buscaram, seguiram naquela empreitada. Jesus, no Evangelho de Lucas, está escrito que antes de escolher os seus discípulos, passou a noite orando. Quando nós estamos diante de um desafio maior, precisamos orar ainda mais. Eles deveriam, a cada passo, rogar: Deus, é bom isso? Deus não é? Então afasta. Meus irmãos, isso é uma lição muito importante para a nossa vida. Será que nós entregamos tudo a Deus? Vai fazer uma entrevista de emprego? Ora antes. Vai fazer uma prova? Ora antes. Vai evangelizar alguém? Ora antes e durante e depois, inclusive. Mas vai buscando diariamente a presença, a direção de Deus e a luz de Deus na mente, na cabeça. Faltou aqui humildade. Através da vitória anterior, eles deveriam ter encorajamento para buscar ainda mais a Deus. Olha só, acabamos de ver no capítulo 8, Ai é destruída. Eles usaram uma estratégia para destruir a cidade. Agora os inimigos usam uma estratégia contra eles e eles caem também. Mas há uma renovação da aliança. Olha aí o versículo 30. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel. Maravilha, um altar de pedras toscas, bonito. Leu ali a lei do Senhor. Acabei de pregar a importância da Bíblia nas nossas vidas. Mas sem oração, nada acontece. O Salmo 119 diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Senão não contemplo. Senão fica assim, sem essa preciosidade, essa palavra maravilhosa. Você fala assim, a palavra é maravilhosa. E as pessoas falam assim, mas por que será que é maravilhosa? Aí você cita um versículo, o texto em si para aquela pessoa não vai ser maravilhoso. Porque ainda não está vivendo, não está experimentando. Então vemos aqui a renovação da aliança, mas a falta de oração logo no capítulo seguinte. E meus irmãos, tem um perigo na vida que é ficar eufórico com as coisas. Acontecem coisas boas, no caso aqui vitória, dá uma euforia, que a pessoa perde até a observação, o critério, o senso.
Chegaram de longe, não, vamos fazer aliança com esse povo, é mais gente para ajudar. Quando chega assim, num topo, por assim dizer, de alguma experiência, e às vezes cai. Sabe com quem aconteceu isso? Elias. Veja só o primeiro livro dos Reis. É um milagre seguido do outro aqui na vida e ministério de Elias. 1 Reis, capítulo 18. Bom, se você ficar indo para trás, você vai ver milagre em cima de milagre, né? O sustento lá na viúva de Sarepta, os corvos alimentando, trazendo pão para Elias. E aqui, no confronto com os profetas de Baal e falsos profetas, fogo cai do céu, consome o altar. Diz no final do capítulo 18, Elias ora para que chova, e chove. Experiências assim maravilhosas, que poucos tiveram. Olha agora como começa o capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. O texto bíblico diz que Acabe era ruim, mas era pior por causa de Jezabel. Então Jezabel mandou um mensageiro, veja, não é Acabe, é Jezabel, ela toma a frente e começa a falar. Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então ela não é nem Acabe, né? Jezabel, que é a feminista, toma a frente e diz que vai matar Elias. Olha o começo do versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. É óbvio, irmãos, que diante de uma ameaça, o que a gente faz? Fica ali com os braços abertos dizendo me mata? Não. Ou se expõe a uma situação de perigo? Não. Mas os irmãos conhecem o texto. Contexto revela que o medo de Elias aqui não deveria ter. Ele não estava se protegendo. Ele estava sumindo. Ele estava cansado de ser profeta. Ele estava cansado de sair de uma situação, entrava em outra. Já percebemos que a vida é assim. Sai de um problema, daqui a pouco chega outro. Saiu desse outro, espera que daqui a pouco vem outro. A vida é assim. Então veja, ele está com medo. Deus já enviou chuva, fogo, passarinho para colocar pão ali em frente dele. E ele tem medo de uma mulher, Jezabel. Ele que matou os profetas. Agora ele tem medo, diz temendo, para salvar a vida. Que isso, Elias? Não conhece a Deus? E olha a ironia, por assim dizer, do texto, o versículo 3 diz, para salvar a sua vida, mas aí o versículo 4, ele ora, olha que oração esquisita. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Sabe o que ele está dizendo? Deus me mata logo, mata de uma vez. Quem é esse? É Acabe? Não, é Elias mesmo. Então vamos ter mais sensibilidade com quem está sofrendo com depressão, quem está desesperado às vezes da vida, ainda mais a situação que a gente está vivendo, muita gente desesperada, tentando suicídio. E às vezes quem está bem olha para isso e fala assim, então não quer, porque quem quer se mata mesmo, uma coisa fria de se dizer para alguém, só de uma arrogância espiritual. Então veja, toma, Senhor, a minha vida. Sabe quem orou assim também? Moisés. Quer mais? Jeremias.
mais um, Jó, não na mesma proporção, mas o Filho de Deus, se humilhando ali diante do Pai, também disse: Senhor, afasta de mim este cálice. Quer dizer, estava pesado, estava difícil, mas ele ali como Deus homem, estava submetendo a sua vontade ao Pai. Mas o Senhor não deixa. Deus é maior que nós, irmãos. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nas mãos de Deus, mesmo diante dessas ideias malucas, como é o caso aqui de Elias, ele não deixa acontecer. Toma a minha vida. Ele deita e dorme. O que Jonas faz quando ele está fugindo dentro do navio? Ele dorme. Porque quando dorme apaga da vida, não é? Está dormindo, não vê ninguém, não ouve nada. Mas o Senhor vai ao encontro dele, dá alimento para ele mais uma vez. Com a força da comida, ele vai. Mas olha para onde ele vai. É isso que eu quero destacar aqui no versículo 8. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Olha o detalhe agora. O monte de Deus. Era um profeta em crise. Mas ele foi para a presença de Deus. Então, numa caverna, se enclausurando ali. Mas o Senhor vai ao encontro dele, no versículo 11, e diz: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Se coloque na presença de Deus e veja o que ele vai dizer. Da mesma forma, Josué deveria viver perante o Senhor. Josué caiu aqui numa situação tão simples. E às vezes, meus irmãos, é o simples que é mais perigoso. Nós temos aí grandes vitórias, Jericó, Ai, mas nós temos um tropeço aí no capítulo 9. Uma situação embaraçosa. Mas como saber todas essas coisas? Não é este o ponto que o texto destaca. O ponto destacado é: não pediram conselho ao Senhor. Estava faltando oração, dependência. Nós temos aqui, irmãos, a conquista da terra, reviravoltas contra Israel e Deus lutando pelo seu povo. No capítulo 9, os gibeonitas trazem pão seco. Primeiro ódio. Um monte de gente aí no versículo 1 contra Israel. Olha o versículo 2. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O mundo ama a igreja. Não, o mundo não ama a igreja. O que vem amanhã é melhor do que temos hoje. Não, não é. Eu quero ser acolhido por todos. Eu quero ser estimado por todos. Eu quero ser elogiado. O que fazemos com este texto? O que fazemos com João, quando Jesus Cristo diz: se chamaram o Senhor, se me chamaram de Beelzebu, quanto mais os discípulos. Olha a vida do apóstolo Paulo. Era sofrimento, era apedrejamento, era crise com as igrejas, com os falsos judeus. Então vejam aqui os povos se juntando contra Israel. A batalha de Gênesis 3,15, que percorre todo o fio da Bíblia. A descendência da luz, descendência das trevas, a descendência de Cristo, a descendência de Satanás, em conflito. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E João diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, diz João. Ódio, em primeiro lugar. Falsidade, estratagema, aquela coisa sutil, solerte, esperta, calculista. Mentira. Tinham provas,
Claro que tinha, não é? Pão velho, vinho velho. Mas não eram provas verdadeiras. Era uma coisa manipulada, mentirosa. Então, na verdade, não, era uma prova. Josué pegou aquilo e disse: olha, é verdade. Meus irmãos, não vamos acreditar em qualquer coisa que divulgam. Não vamos dar crédito à mentira, como é o caso aqui. Falsidade. E olha só. Eles falam, né? Chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Os homens de Israel, versículo 7, responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós. Como, pois, faremos aliança convosco? Olha aí, colocaram uma dúvida na questão. Mas será que é assim mesmo? Será que eles estão de longe? Só o fato do pão estar já bolorento, né, estragado, significaria alguma coisa, irmãos, maior? É certo que não. Um vinho estragado? Também não. Mas olha só, quando nós não pedimos conselho ao Senhor, o próprio Deus nos humilha na nossa ignorância. Autossuficiência. Quem não ora está confiando em si. Aí diz no final do versículo 18: toda a congregação murmurou contra os príncipes. Porque teve um juramento. Fizeram aliança, olha só, concedeu-lhes paz, versículo 15, fez com eles aliança, deles conservar a vida. E agora sabe que eles eram povos ali de Canaã. Os gibeonitas eram um povo de Canaã. E agora, o que é que faz? A congregação reclama contra os príncipes. Talvez o tom fosse errado, talvez a forma, né, como coloca aqui, murmurou contra os príncipes, mas o conteúdo era certo. Porque a liderança não pode fazer isso. Caminhar sem pedir conselho a Deus. A congregação reclamou, então, murmurou dessa falta, dessa falha dos príncipes. Por causa do juramento, o máximo que puderam fazer foi isso. Versículo 21. Se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação. E por fim teve até uma maldição. Agora, pois, sois malditos. Versículo 23. Não, mentira. Tudo aqui. Ódio, mentira, falsidade, autossuficiência, murmuração nesse sentido pecaminoso, juramento, de repente sai um juramento assim, maldição, tudo por quê? Versículo 14, não pediram conselho ao Senhor. Vamos colocar Deus à frente da nossa vida. Vamos colocar Deus à frente dos nossos pensamentos e palavras. Antes de fazermos uma aliança, antes de concretizarmos algum negócio, de repente alugar uma casa, comprar uma casa, comprar até um carro. Mas eu vou pedir para Deus isso? Sim, tudo. Escolher uma escola para o filho, vamos orar, vamos entregar para Deus. Chegou essa pessoa, vamos entrar em aliança com ela? Não, vamos primeiro orar, vamos conversar, vamos observar. O texto não diz, mas olha só o versículo 16, não diz em detalhes, né? Ao cabo de 3 dias, bastou 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos que moravam no meio deles. Já apareceu a coisa. Já apareceu. E agora, o que faz?
Pergunta então para o nosso próprio coração, né? O que é pior? Inimigos declarados ou camuflados? Os dois são ruins. Mas o problema, meus irmãos, do camuflado, daquele que parece uma coisa, mas na verdade não é que ele leva ao erro de uma forma mais, assim, direta. Por exemplo, se você sabe assim, Acã tomou das coisas roubadas. Israel perdeu por causa disso. Mata Acã. Pronto, acabou o problema. Agora aparece alguém dissimulado. E a Bíblia enfatiza isso no Novo Testamento com respeito à heresia. Dissimuladores. Começam a ensinar de uma forma errada a igreja, fora da Bíblia. Ou até costumes e hábitos errados também no meio da congregação. Mas a palavra é doce dessas pessoas. Eles são carismáticos. Como esses aqui, são inimigos camuflados. Eles têm esse lado assim, serem piores, porque enganam. Por exemplo, Satanás, você diz inimigo. E Judas? Era tesoureiro do grupo. Era filho do diabo. O que colocavam na bolsa lá como oferta, ele pegava para ele. Depois de um tempo foi revelado como filho do diabo. E Satanás entrou nele, diz João. Ele que já era filho do diabo, ficou totalmente dominado por ele. Mas estava ali, escondidinho entre os 12. Faltou alguém conversar com ele, faltou alguém acolher ele. Às vezes isso falta, mas não vamos dar essas desculpas, viu? Emocionais, psicológicas, humanas. Sabe o que faltou? Um encontro real com Cristo. Cristo estava ali com ele, o tempo todo. O que ele viu? Ele viu tudo. O máximo de luz que alguém poderia receber nessa vida, Judas recebeu. Mas escondidinho ali, camuflado, entregou o Filho de Deus à traição. Deus no controle, certamente. Mas eu estou falando dessa sutileza de inimigos assim, camuflados. Olha só as alianças. No capítulo 8, eles fazem aliança com Deus. No capítulo 9, aliança dos inimigos contra Israel. E agora a aliança de Israel com um inimigo de Canaã. No capítulo 10, eles fazem mais alianças contra Israel. Há um detalhe importante, irmãos. Aqui no capítulo 9, olha só, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Diz o texto de Josué que não houve quem fizesse aliança ou entrasse em paz com Israel. Num primeiro momento, os povos poderiam, como Raabe fez, nós temos ouvido que Deus é Deus, nós temos ouvido que o Senhor é Deus no céu e na terra. Poderia ser diferente, porque foi com Raabe e a família dela, que acolheu e confessou. E diz o livro de Deuteronômio que eles poderiam, num primeiro momento, oferecer paz. Não. Então, eram mortos, eram destruídos. Mas eles seguiram qual caminho? O caminho da
mentira, o caminho da dissimulação, o caminho do engano. Israel caiu nisso. Vamos ver Deuteronômio capítulo 7, versículo 2. Deuteronômio 7, vamos ler o 1 e o 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Observaram? Não farás com elas aliança. Quando o inimigo é declarado, podemos identificar claramente, aí é fácil, vamos lá e destrói. Agora, e quando é camuflado assim? Às vezes faz aliança. Nós temos que ter cuidado com isso. O problema mais profundo do texto aqui, então, é não pediram conselho ao Senhor. Abra, por favor, em Números, capítulo 27. O versículo 18 a 23. Números 27, versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Deus falando para Moisés. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. Lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Olha só, versículo 21. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. E não só em questão de ir e vir, e para cá e para lá, mas poderia ser consultado também neste ponto. Não fizeram isso. Deus poderia dar uma resposta direta ao assunto. Por que não buscaram? Por que não pediram conselho ao Senhor, que sabe todas as coisas? Nós não podemos confiar, irmãos, no que vemos. Não podemos confiar nos nossos pensamentos. Nós precisamos confiar em Deus, que sabe o que é aquele pão, sabe o que é aquele vinho, sabe quem são esses moradores de Gibeon. E por que essa história está aqui? Para Israel aprender. A gente precisa buscar o conselho do Senhor. A gente precisa buscar a direção de Deus para as nossas vidas.
Juízes diz que Israel não conquistou tudo quanto deveria conquistar. Deixaram alguns altares, deixaram algumas pessoas ali. Isso foi laço para Israel. Por que Israel aprendeu a adorar Baal? Por que Israel tinha altares nos montes? Por que Israel tinha na boca o nome de outros deuses? Porque não conquistou tudo que deveria. Porque não fez como Deus havia ordenado, corretamente, precisamente. Deixaram. É o mesmo caso de Saul com os amalequitas. Deus disse: destrói todo mundo. Pressionado pelo povo, essa foi a desculpa dele. Ele preservou o rei, preservou alguns animais. E Samuel falou: mas o que é isso que eu estou ouvindo? Era para destruir tudo. Aí ele disse: não, nós pensamos o seguinte: preservando isso, podemos dedicar para Deus. É nesse contexto que Samuel fala: por acaso o Senhor tem tanto prazer em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? E diz o texto que Samuel pegou a espada e despedaçou aquele rei. E Deus sentiu profunda tristeza. Naquele contexto, a palavra arrependimento significa isso. A palavra arrependimento fala mais da profundidade da tristeza. Deus se entristeceu profundamente de ter colocado Saul como rei. Não quer dizer que ele fez uma coisa e depois pensou não deveria ter feito. É óbvio que não é isso. Mas olha só, ele quis dar uma ideia. Ele quis sugerir, ele quis um caminho melhor. Acabou com o seu reino, porque até num momento como esse, quando Samuel sai da presença de Saul, ele sai correndo, pega nas vestes e até rasga. E aí Samuel diz: agora Deus rasgou também o teu reino. Sabe o que ele diz, Saul? Honra-me perante os anciãos. Olha a preocupação dele. Ele está preocupado com honra humana. O que queriam pensar dele? O que Deus estava pensando daquela situação? Dele preservar ali os amalequitas, o rei já estava até confiante. O crente não pode ter aliança com o mundo. Não pode existir jogo desigual em qualquer sentido, de falsos profetas. Acabamos de ler. Deus diz, quando entrar na terra, que os seus filhos, Israel, não se casem com as pessoas desta terra. Eu acho que pode. Tá que nem Saul, então, querendo dar uma ideia para Deus, uma sugestão, desde do que ele ordenou explicitamente. Não, mas não vai sair da igreja, vai casar, vai continuar firme. Deus aponta para o que normalmente acontece. A parte cristã dos dois, a fiel, digamos assim, a Deus, ou esfria ou se desvia completamente. Teve um caso aqui, ali, sempre tem. Mas nós não podemos pecar contando com a misericórdia de Deus. Não é para fazer aliança com mundanismo, com coisas carnais, com aquilo que não presta aos olhos de Deus. Não dá para colocar num copo um pouco da Bíblia, um pouco do mundo. Vamos misturar. É o que eu gosto. Fez paz, caiu, um laço. No capítulo 10, olha só, está escrito aí o texto, o título: Gibeon sitiada por 5 reis. Capítulo 10, versículo 1: Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido, lembre-se, antes da conquista total aqui, Jerusalém estava nas mãos de outros povos, então é rei de Jerusalém, mas é um rei pagão, tá? Não está no reino ainda.
Estamos no livro de Josué. Tendo Adoni-Ezedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, olha agora, que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, mau testemunho. Deram mau testemunho. Fizeram aliança com os Gibeon. Os outros já ficaram sabendo. Não é só hoje, meus irmãos, que as notícias correm. A rainha de Sabá, lá de longe, ficou sabendo da sabedoria de Salomão. Diz o versículo 2, temeu muito o rei, porque Gibeon era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Urão, rei de Hebron, Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, eu não sei como é a pronúncia disso aí, eu estou apenas lendo aqui, tá, irmãos? E a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Colocou no ventilador, né? Anunciou ainda mais o que Israel fez. O pecado não dá para ocultar. Tem uma hora que acha e tem uma hora que espalha ainda. É terrível. Então se ajuntaram, se não fosse a graça de Deus. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. E agora? Israel vai ter que ajudar. Irmãos, quando a gente está no caminho errado, a gente se enrola, viu? A coisa fica pior que antes. Não vou dizer assim, vou cometer vários erros, porque aí depois o caminho se acerta. Diz o título seguinte: Josué socorre a Gibeon. É que Deus é muito gracioso, não é? Deus deu vitória para Israel. E é assim também nos nossos dias, apesar de nós. Não é assim, Deus me ama, porque também, né? Não teria como não amar. Teria todos os motivos para não amar, isso sim. Porque Ele é santo, perfeito, justo e bom. Apesar de Israel, apesar de Acã, apesar até de Josué, por que não dizer também? Apesar de Moisés, apesar de Elias, apesar de nós, Deus mantém a sua fidelidade íntegra. E Josué, uma vez feito o juramento, a aliança, agora tem que corresponder ao que fez. Já que fez, deve socorrer agora então Gibeon. Uma aliança do mal, veja, pegaram várias forças aqui. Não, se não fosse Deus, sabe um inseto que você chega assim e pisa e esmaga? É isso que essas nações iam fazer com Israel. Por isso que a Bíblia fala, vermezinho de Jacó. Não está ofendendo, mas está mostrando assim como é pequeno, como é insignificante aos olhos das nações. O problema é maior do que nós, não tem o que fazer. Mas Deus está conosco, e é isso que faz toda a diferença. Esse é o ponto crucial da nossa vida. Deus está conosco. Apesar de nós, Ele permanece fiel. Digamos, a reputação ou os caminhos de Deus permanecem intocáveis. Não tem nenhum risco ali, não tem nenhuma mancha nele. Em Israel tem. Na igreja apostólica tem. Na minha vida tem. Na sua tem. Mas Deus permanece fiel. Nós servimos esse Deus misericordioso. Vai ao nosso encontro. E olha só o versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Deus não faz o que nós fazemos, muitas vezes.
não perguntou para mim, agora que se vire. Fez isso, agora eu não quero nem saber de vocês. O povo se arrepende, Josué se volta para Deus, amaldiçoa em nome do Senhor, quer dizer, a disciplina acontece como aconteceu com Acã. Por assim dizer, eles se resolvem com Deus. E vem o Senhor de novo, misericordioso, compassivo, benigno. Não temas, ninguém poderá resistir. Irmãos, se nós não soubéssemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, ai de nós, seríamos consumidos. Importante então parar de olhar para dentro de si e olhar para Deus. Sabe aquela frase que dizem que Sócrates ouviu no templo lá de Delfos, etc. Conhece-te a ti mesmo? Eu achei interessante que eu li no livro. O que você encontra aí dentro? E como isso te ajuda? E o reformador João Calvino colocou de uma forma muito precisa: conhece-te a ti mesmo a partir do conhecimento de Deus. Então, conheço a mim mesmo. Eu fico desesperado. É que nem Paulo diz em Romanos capítulo 7. Desventurado. Desventurado é desencaminhado. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Conhece a ti mesmo? Chega aí. O conhece a Deus é o que vem em seguida. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí entra no capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 7, eu entendo que é a crise do homem sem Deus. Não o cristão ainda, ele não consegue fazer o bem. Não, ele consegue, ele já não é escravo do pecado mais. Diz capítulo 7 e o 6. Então Paulo estava falando dele, naquela crise de escravidão pecaminosa. Aí ele chega no final e diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Agora, pois, diz o capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus está dizendo para Israel: Israel, eu sou fiel apesar de vocês. Confiem em mim. Se esforcem no que compete a vocês. Diz o versículo 9: Josué lhe sobreveio de repente, que toda noite veio subindo desde Gilgal. Eram homens de guerra. Josué com espada na mão, para enfrentar os seus inimigos. Josué não estava dizendo: ai, Acã, gibeonitas, eu quero desistir, eu quero abandonar, eu quero desistir da vida, eu já não quero mais ser líder de nada. Não, um homem toda madrugada subindo ali contra os seus inimigos. E estes são os homens bíblicos, como aquele soldado de Davi que a espada se agarrou na mão dele. Valentes, os valentes de Davi. E lá no livro de Jeremias, quando fala assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe o que é o relaxadamente ali? Manusear mal a espada, com má vontade, na guerra. Nós temos um esforço aqui, e a vitória é certa quando Deus está do nosso lado. Versículo 20. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, que saíram correndo, os reis se esconderam. Deus fala novamente, versículo 25: então Josué lhes disse, Josué falando ao povo: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Veja o que ele ouviu de Deus, agora ele fala para o povo: sejam fortes e corajosos. Por que ele faz aquela oração que o sol se detém? Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus
inimigos. Ele pediu para que aquele dia se esticasse. O texto não explica de uma forma científica este acontecimento, só diz que aconteceu e pronto. Mas isso aconteceu para que eles completassem a obra. Não é um capricho da natureza que Josué queria ver. Para que se complete a obra. E Deus respondeu. Deus deu vitória. Diz o versículo 30. O Senhor a deu nas mãos de Israel. Versículo 35. No mesmo dia tomaram, feriram a espada, totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Versículo 40. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Como que eles venceram? Por que eles venceram? É vitória aqui o tempo todo. Versículo 42. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Não é a estratégia de Josué, a vontade de Josué, o esforço de Josué, apesar disso estar incluído, mas isso não é suficiente para a vitória. A vitória aconteceu porque o Senhor pelejava por Israel. É assim que o capítulo termina. O Senhor pelejou por Israel. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E não quer dizer que ninguém será contra nós. É uma pergunta dizendo o seguinte: quem terá a ousadia, quem cometerá a tolice de ser contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não vai defender a sua igreja? Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos orar mais. Vamos confiar mais em Deus. Vamos confiar no nosso grande Josué. Quem é? Jesus Cristo. Ele não tem uma vitória no futuro. Ele já venceu. E essa vitória se consumará lá na frente. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a campanha de vitória que a Igreja Evangélica Brasileira deveria abandonar, na verdade é a campanha de vitória do Senhor Jesus. Ele já fez. Ele já é vitorioso. Porque neste mesmo capítulo, um dos mais gloriosos da Bíblia, Romanos capítulo 8, Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor luta por nós. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em primeiro lugar, diante do que estudamos e vimos hoje, nós queremos agradecer a Tua imensa misericórdia. Porque por vezes confiamos em nós mesmos, o que é uma grande, enorme e gigantesca tolice. Já temos experiência que vale a pena, Senhor, confiar no Senhor. Porque temos visto que o Senhor trabalha por aqueles que em Ti, Senhor, esperam. Os nossos caminhos, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor. E rogamos ao Pai, está correto isso?
deve ser assim. Teu profeta Isaías disse que nós ouviríamos uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Assim, ó Deus, o teu Espírito também trabalha no nosso coração. Também fortalece o nosso coração, nossa consciência, nosso entendimento. Israel tomou da provisão e não pediu conselho ao Senhor. Ó Pai, que nós possamos pedir diariamente conselho ao Senhor. Que estejamos, ó Deus, na Tua presença, dizendo: Senhor, faça-se a Tua vontade, não a minha, não a nossa. Louvado seja o Teu nome, porque Jesus Cristo venceu a morte, venceu os inimigos, e vencerão todos aqueles que acharem com Ele naquele dia final. A vitória é certa, porque Jesus Cristo, que venceu, sai vitorioso e para vencer ainda mais no livro da Revelação. Ó Deus, te louvamos pela vitória já ilustrada, encenada, tipificada aqui nos dias de Josué, mas que aponta para a vitória final de Jesus sobre todos os seus inimigos. Esmagará de uma vez por todas a cabeça da serpente. Te louvamos porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é um Deus misericordioso. Porque o Senhor é a nossa fortaleza no dia da angústia. Porque podemos dizer, como Paulo, diante da doutrina maravilhosa da justificação pela fé: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nada nos separará do teu amor eterno, inabalável e seguro. O Senhor mesmo disse para Israel: não os temais. Senhor, tira o medo da nossa vida, do nosso coração. Que este medo não paralise. A tua palavra diz: não se atemoriza de más notícias aquele que teme o Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração desta confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Ao redor de Jerusalém, aqueles montes. Ó Deus, assim é o Senhor em volta do seu povo, ao redor do seu povo. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas fraquezas. Toma-nos por tua herança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos cantar um hino. Passo a palavra para o presbítero Wagner.